Eu queria trabalhar um pouquinho com vocês essa relação da fé com a esperança. E falar um pouquinho sobre isso, sobre a verdadeira esperança cristã e qual a relação que a fé tem a ver, o que a fé tem a ver com a esperança. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Esse texto ele é sensacional, porque ele fala de duas coisas extremamente importantes para o tempo que nós estamos vivendo: esperança e felicidade. Esperança e felicidade, porque tudo que as pessoas esperam é felicidade, é ou não é? E qual é a nossa esperança? Baseado no que está a minha e a sua esperança? Hoje tenho visto vários artigos, várias pesquisas, várias matérias que falam de um tempo de muita desesperança, um tempo de muito desespero, né? E eu não sei se você já parou para pensar, nos dias em que as pessoas têm mais acesso, né, a comodidade, uma vida mais confortável, um tempo em que as pessoas vivem mais, é um tempo em que nós vemos crescendo muito os índices de suicídio, baseado num sentimento de desespero, na tentativa de eliminar a sua própria dor. Nós teremos aí no mês de setembro uma série de mensagens também na igreja com relação a isso, e eu não sei como que você vê isso na sua volta, entre os seus amigos, entre as pessoas que você convive no trabalho, no dia a dia. Como que é essa relação de esperança e de felicidade? Primeira coisa que eu queria tentar trabalhar aqui com vocês, né, é que esperança não é a mesma coisa que motivação, e esperança não é a mesma coisa que otimismo. E eu quero citar aqui algumas frases, né? Uma delas é de Ariano Suassuna, que ele diz: o otimismo é um tolo, o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso. Eu acho sensacional essa fala, porque ele vai falar da importância de termos uma fé que seja real, que se comunique com a realidade e que seja baseado numa esperança viva. Tim Keller, ele vai dizer: uma disposição radiante, uma personalidade otimista não necessariamente produzem uma vida melhor. Nem sempre uma pessoa cheia de disposição e uma pessoa otimista significa que uma pessoa vive melhor. N.T. Wright, que tem um livro maravilhoso chamado Surpreendido pela Esperança, eu recomendo para você, ele diz: esperança não é otimismo a respeito de um futuro melhor. Esperança não é eu ser otimista no sentido de que as coisas na minha vida vão melhorar e que nós vamos viver um pouco melhor. Esperança é a total confiança de que Deus, o Criador, é Deus do futuro. O conheceremos como somos conhecidos, e Ele nos confiará participar da administração do seu mundo. Então, primeira confusão que a gente precisa desfazer, né, é que ser esperançoso não é sinônimo, não é a mesma coisa do que ser otimista. Porque às vezes uma pessoa ela é tão otimista que ela se torna alienada e ela pode cair em algo chamado negacionismo. Ele começa a negar os problemas da realidade por causa da sua expectativa de que as coisas vão melhorar. Ele é tão otimista que ele tem dificuldade de reconhecer os problemas da realidade. Estão entendendo? Então, ter uma fé esperançosa não é ser alienado aos problemas do mundo, não é ser alienado aos problemas da vida real. Ter esperança não é você ter um otimismo que faz com que você crie uma bolha, que faz com que você não tenha contato com os dilemas e com os problemas que hoje fazem parte da nossa vida. Estamos juntos?
Uma outra coisa também que a gente não pode confundir com a esperança, que esperança não é motivação. Uma pessoa esperançosa nem sempre é uma pessoa motivada. Por quê? Porque um homem motivado, ele tem o seu interesse despertado por algo, sempre movido por algo de fora para dentro. Por isso que você, na empresa ou no trabalho, você tem palestra motivacional. Por quê? Porque vai tentar de alguma maneira te propor um plano de carreira, um programa de premiação ou uma série de benefícios que possam fazer com que você se sinta mais motivado em executar aquela tarefa. Diferente do reino de Deus. Eu amo quando Esdras fala que a mão do Senhor veio sobre mim e animou-me. Ele foi animado no espírito. Anima significa quando você é animado no seu espírito, dentro de você. Estamos juntos? Motivado é quando você precisa que as circunstâncias te beneficiem para que você queira fazer algo. Animado é quando Deus trabalha no seu espírito. Por isso que Paulo fala em Filipenses que Deus trabalha no nosso querer e no nosso fazer segundo a sua vontade. Lindo isso, né? Você já orou para que Deus desperte em você o querer? Ou você espera que alguém fale sobre os benefícios que você vai ter se você fizer? Isso é motivacional, é diferente. Isso é muito cansativo. Se você for olhar hoje, todo marketing moderno hoje, ele vai trabalhar em cima da mesma estratégia da serpente no princípio, na queda do homem. Ou seja, vai tentar fazer você acreditar que você tem uma dor, que você tem uma necessidade, que te falta algo e que você precisa ter aquilo para se sentir melhor. Estão entendendo? Então sempre vai te motivar a fazer algo para que você se sinta melhor. Eu faço para me sentir melhor ou por me sentir bem em Deus faço? Você é motivado ou você é animado? Então esperança, ela não pode ser confundida nem com o otimismo que vai te alienar dos problemas da realidade, e nem com a motivação que vai depender de que a realidade te motive, te dê benefícios para que você faça algo. Isso é um tipo de negociação. Por isso que nós amamos Salmo 23, porque ele vai dizer: o Senhor é meu pastor e de nada sentirei falta. Se o Senhor é meu pastor, de nada sentirei falta. Por que de nada sentirei falta? Repita comigo: porque Ele sempre está comigo. Uau! Seja num banquete, ou seja no vale da sombra da morte, de nada sentiremos falta. Porque nos falta coisas? Não, porque Ele sempre está comigo. Aleluia. Estou entendendo? Que não tem a ver com otimismo alienado e também não tem a ver com motivação que depende de benefícios, mas é porque você tem a consciência de que Ele sempre está comigo. Então nós precisamos hoje, mais do que nunca, entender a razão da nossa esperança, a razão da nossa fé. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo vai dizer: por isso não desanimamos, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova dia a dia. Ele está falando do nosso homem interior. Estamos juntos? E olha o que ele diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós para as coisas que se veem, mas para que não se veem, porque as que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. E eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso. Por que que nós vemos hoje um contexto de tanto desânimo? Porque talvez o que estamos esperando tenha a ver mais com coisas que são temporais, e não coisas que são eternas. Ele fala: a minha leve e momentânea tribulação. Quem acha que as tribulações de Paulo foram leves? Ele foi mais açoitado do que o próprio Cristo, preso em algumas cadeias que eram extremamente pequenas, com água até a cintura, sem roupa, amarrado num tronco. Ou seja,
no seu primeiro apedrejamento foi dado como morto, você acha que isso foi leve? Estou entendendo que ele está fazendo ali uma comparação. Ele falou, a minha esperança está baseada em algo que, comparado com tudo que eu estou passando, o que eu estou passando é leve, com o peso de glória que isso está gerando em minha vida. Uau, cara! Se desanimamos, é porque talvez a nossa lógica, os nossos critérios, os nossos padrões precisam ser revistos. O que está pesando mais para nós? A nossa esperança está baseada em coisas temporais ou em coisas eternas? E aí, primeiro ponto aqui que eu queria trabalhar com vocês é que nós precisamos entender que a esperança ela nunca vai atuar sozinha, mas ela sempre vai estar relacionada com a fé e com o amor, que é o que alguns chamam de virtudes teologais: fé, amor e esperança. Repita comigo: fé, amor e esperança. Um pouquinho mais alto agora: fé, amor e esperança. Mais uma vez: fé, amor e esperança. E eu vou fazer um exercício agora. Eu vou ler alguns textos bíblicos. Estão comigo? E quando aparecer algum desses três, vocês levantam a mão. Tá bom? Ainda não. Eu vou ler. Quando aparecer fé, você vai perceber como fé, amor e esperança estão presentes nos ensinamentos de Paulo no Novo Testamento. E às vezes nós lemos as Escrituras e não prestamos atenção como esses três princípios estão sempre se relacionando e como nós temos que prestar atenção nisso. Porque às vezes, se eu estou com um problema com a minha esperança, o problema que eu tenho não é só com a esperança. Como vocês ouviram, esse mês todo está relacionado com a fé, que está também relacionado com o amor. Porque no reino de Deus nada funciona sozinho, tudo se completa. Então, por exemplo, Colossenses capítulo 1, versículo 3, vai dizer assim: damos sempre graças a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Olha lá, hein? Presta atenção. O que apareceu aí? Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. No mesmo versículo, ele fala que ele ouviu da fé em Cristo e o amor para com todos os santos, por causa da esperança que vos está reservada nos céus. Então eles tinham uma fé que se movia em amor por causa da... Olha que lindo. Próximo versículo. Dentre todas as coisas, 1 Coríntios 13, agora pois permanece fé, esperança e amor. Desses três, porém, o amor é maior. Mais um texto. Paulo vai falar em 1 Tessalonicenses 1:3 da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança. Olha que lindo. Operosidade, uma fé ativa, um amor generoso, um amor sacrificial e uma esperança firme. Olha como os três princípios estão presentes na carta a Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 5:8 vai dizer: nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando o capacete da esperança da salvação. Olha que lindo. Revestindo-nos da couraça. Sabe o que é a couraça? É aquilo que ia antes de tudo de se colocar uma armadura. Ou seja, o que está por dentro. O revestimento que está por dentro de você. Então, por dentro de nós, nós precisamos estar revestidos de fé, amor e esperança. Repita comigo. E esperança. Romanos 5:1 vai dizer: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo,
por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz esperança, a perseverança experiência, e a experiência esperança. E a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Mais uma vez está falando sobre ter acesso pela fé a uma esperança gloriosa, e a uma esperança que não decepciona. Você já esperou algo e aquilo não aconteceu e você se sentiu decepcionado? Quem já sentiu isso? O que você teve não foi uma esperança, foi uma expectativa. Porque expectativa baseia-se em algo que você quer. A esperança baseia-se na promessa do próprio Deus. Uau! Por isso que eu preciso de fé para crer na promessa que vai me gerar esperança. Por isso que a esperança não confunde, porque ele derrama amor no nosso coração. E a fé atua pelo próprio amar a Deus e o mandamento. E isso vai nos dar base para viver uma esperança que não confunde, que não decepciona. Uau! Sempre que você se decepcionar com algo, lembre-se, isso foi uma esperança numa promessa ou expectativa de uma vontade? Está entendendo? Tudo que nós estamos vivendo, você está construindo em cima de uma esperança baseada numa promessa, confiando numa promessa, ou uma expectativa baseada em um desejo? Repita comigo: Deus não tem compromisso com a minha expectativa, mas Ele tem compromisso com a sua promessa. Se você amar a Deus e amar ao próximo como a você mesmo, vai funcionar. Mas se você esperar que o seu irmão te ame sem que isso te custe nada, não vai funcionar. Isso é expectativa. Não tem como você gerar esperança em cima de vontades pessoais. Estão entendendo? Sim ou não? Por isso que a fé, o amor e a esperança sempre estão juntos, né? Então nós lemos aqui vários textos que mostram na teologia do Novo Testamento como esses três valores precisam sempre conversar. Quais são? Fé, amor e esperança. Então, para que possamos viver uma verdadeira esperança, primeiro, você precisa crer no Evangelho. Você precisa crer no Evangelho. Você precisa de fé. Estamos juntos? E o que é o Evangelho? Primeira coisa que eu quero dizer é que o Evangelho, ele é a história de Deus. Um dos motivos do desespero e da desesperança do tempo que nós estamos vivendo hoje, se você for procurar no YouTube, procurar na internet, no Google, o que é a pós-modernidade, uma das características da pós-modernidade é a negação de metanarrativa. Que palavra difícil é essa? O que é metanarrativa? São as narrativas da história. Por exemplo, metanarrativa é a grande história. O que é a Bíblia? Bíblia são várias histórias, mas todas as histórias da Bíblia fazem parte de uma só grande história. Estamos juntos? E o que é a grande história? O Evangelho. Muitas vezes a gente acredita que pregar o Evangelho vai dizer: você precisa aceitar Jesus, senão você vai para o inferno. Não, isso é parte da história. Olha no Novo Testamento como que os apóstolos pregavam o Evangelho. Para os judeus eles começavam de Abraão. Para os gentios começavam da criação do mundo. Porque eles contam a história de Deus. A história de Deus tem 4 capítulos. Repita comigo: criação, queda, redenção, consumação. Essa é a história de Deus. E sabe o que é mais lindo? Em que capítulo nós estamos na história? Quando você entende o Evangelho como uma grande história de Deus, isso é tão legal porque você consegue se localizar na história. Nós estamos entre o capítulo 3 para o 4º capítulo. Porque houve a criação, houve a queda, em Cristo a redenção, e estamos na esperança da consumação e restauração de todas as coisas. Então estamos do capítulo da redenção,
como filhos de Deus, na expectativa da consumação que se dará com a sua volta. Olha que sensacional. E sabe o que aconteceu? A sua geração, mais do que a minha geração era uma geração X, a geração idealista, que tinha várias narrativas, né? E hoje, a geração mais jovem, eles se sentiram enganados pelas narrativas. A narrativa da modernidade, com a narrativa do marxismo, com a narrativa do cristianismo, com a narrativa do romantismo. Então eles se sentiram, de alguma maneira, enganados pelas narrativas. E você ter uma narrativa por trás dos comportamentos se transformou num símbolo de dominação, de opressão. Não, você está me dizendo que tem uma história por trás de tudo, mas isso é um meio de gerar dominação sobre as pessoas. Então eu nego que existe uma grande história por trás de tudo, para dizer que o que importa é o aqui e o agora. Quem já ouviu isso já? O que importa é você ser feliz aqui e agora. Não, mas tem uma narrativa por trás de tudo. Tem uma construção, tem um antes, tem um depois. Não, isso foi criado para gerar dominação sobre nós. Quem já ouviu isso? Não tem grande história, não tem metanarrativo. O que tem é o aqui e o agora. E quando você vive só o aqui e o agora, o que esperar do amanhã? Você vai entrar num pessimismo que foi cantado pelo poeta brasiliense. É preciso amar como se não houvesse. Olha que nível de desespero. Eu vou viver o aqui e agora, porque não existe amanhã. Então, pregar o evangelho é dizer para as pessoas que existe uma grande história, uma linda história, e uma história cujo final é feliz. Eu fui pregar num casamento e eu disse assim: eu acredito que existe um final feliz. A questão é se o princípio foi correto. Estão entendendo? Quando o princípio, a origem é correta, o final sempre é feliz. O problema é que nós queremos finais felizes de uma vida sem princípios. Se nós entendemos Gênesis quando ele fala sobre o casamento, você vai entender Apocalipse quando ele fala de um casamento. E você vai entender que o casamento não tem a ver com você, mas com uma relação muito maior do que você e alguém. O problema é que nós queimamos as pontes e não temos mais nenhuma noção de princípio, de história, e também não temos mais nenhuma perspectiva sobre futuro, e vivemos apenas o aqui e o agora, como se não houvesse amanhã. Então nós precisamos resgatar um espírito narrativo do Evangelho. Existe uma grande história. Deus é Pai. Deus criou o homem para se relacionar numa grande família. Estão entendendo? O plano de Deus nunca foi ser salvador do homem. Mas Cristo se tornou salvação para que o homem voltasse a viver o seu propósito original da grande história de Deus, de ter uma grande família, de muitos filhos como Jesus. E as pessoas precisam entender que existe uma história, que não é um conto de fadas, mas Deus é o Senhor da história. Amém, queridos? Por isso que nós cremos que Jesus não veio para melhorar a sua história, para mudar a sua história, mas para salvar você da sua própria história e te colocar dentro da história de Deus. A grande história de Deus, em que nós estamos sendo chamados nesse tempo para fazermos parte dela. Eu acho sensacional quando João, na ilha de Patmos, teve uma visão a respeito do fim. E ele viu o Senhor diante dele e disse: eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim da história. Só eu tenho autoridade de abrir os selos. Eu tenho o destino da humanidade nas minhas mãos. Uau! Quantos creem nisso? Por isso eu quero te dizer algo, né? Nós precisamos voltar a buscar compreender o que é o Evangelho. Precisamos ter fé. E a fé vem pelo ouvir o Evangelho, ouvir a palavra de Deus, né? E o que nós vamos entender é que para viver essa verdadeira fé, você precisa ser alcançado pela graça de Deus, porque nós somos incapazes de crer por nós mesmos.
Por isso que Efésios 2 fala que pela graça sois salvos mediante a fé. Nós só conseguimos crer porque o próprio Deus nos dá condições de crer. Estamos juntos? Quando você conta a história de Deus, você prega o Evangelho, o Espírito Santo ilumina o nosso coração, os olhos do nosso coração, e nós começamos a crer. Por isso que os apóstolos falavam: arrependam-se e creiam. Porque quando você ouve a história de Deus, acende uma luz, e você se arrepende no sentido de se afastar do pecado, e crer no sentido de se aproximar de Deus. Afastar-se de um é se aproximar de outro. Se aproximar de outro é afastar-se de um. Esse é o efeito da fé que nos é concedida por meio da graça. Alguém pode crer sem a graça de Deus? Sim ou não? Não, nós precisamos da graça de Deus, que vai abrir os nossos olhos, vai iluminar o nosso coração. Paulo fala aos Coríntios que o véu é removido e você consegue ver a realidade. Estamos juntos? Sim ou não? Entenda, a fé não é apenas aderir a uma crença. A fé é uma nova maneira de ver o mundo. É a nova maneira de ver a realidade. Por isso que nós somos justificados por meio da fé e temos paz com Deus. O próximo ponto é que se eu entendo a relação de fé, amor e esperança, e entendo que para crer eu preciso de graça, crer no Evangelho, você prega o Evangelho, você é iluminado por meio da graça, e isso vai fazer com que agora você experimente romper com o seu passado antes de Cristo. Ninguém consegue ter uma esperança no futuro, senão por meio da fé em Cristo Jesus, romper com o seu passado antes de Cristo. Muitos querem acreditar que estão vivendo o seu presente, mas muitas vezes, enquanto estão vivendo, o que estão fazendo é apenas reagindo ao seu passado, ao invés de ser modelado pelo seu futuro. Esperança é futuro. Estamos juntos? E fé nada mais é do que você, por meio da obra de Cristo, que se dá pela fé no Evangelho, a história de redenção por meio de Jesus. Quando você crê nesse Evangelho, por meio da graça, você experimenta perdão, justificação, e aí você é liberto de todo sentimento de culpa, de todo sentimento de vergonha, e você passa a sentir paz com Deus. Uau! Justificados pela fé, temos paz com Deus. Você só vai conseguir ter uma esperança no futuro se você tiver paz com Deus. E você só tem paz com Deus se você não tiver mais aprisionado à culpa, à vergonha com relação ao seu passado. Como que eu vou ter esperança no futuro se eu me sinto ainda preso às coisas do passado? Eu estava dando uma aula numa base missionária e eu tive uma experiência que eu nunca mais esqueci. E no meio de uma aula, um jovem levantou a mão e falou assim: pastor, eu quero te dizer algo. E eu falei assim: o quê? Eu não sei sobre o que era a aula, mas ele falou assim: todos os dias eu me levanto decidido a não ser mais quem eu era antes. E eu falei assim: cara, isso é bonito, mas é pesado, porque você está vivendo todo dia olhando para o seu passado. Olha que desespero. Você levanta todo dia pensando: eu não quero mais ser quem eu era, eu não vou mais ser quem eu era. Ele está vivendo ele está sendo modelado por quem ele foi chamado para ser, futuro, ou tentando se livrar de quem ele era, passado. Quando você acorda pensando em quem? Em quem você não quer mais ser, ou em quem você foi chamado para ser? Se você acorda pensando em quem você não quer mais ser, o que rege a sua vida é passado, não é futuro. Então você não tem esperança, porque ainda não teve uma experiência genuína de fé. Quando você tem uma experiência genuína de fé, e você olha para trás, você só vê aquilo: uma cruz vazia. Mais nada.
Porque essa cruz vazia é cravada no seu passado, e ao invés de clamar por justiça, ela só declara justificado. Uau, cara. Por isso que não tem como pensar esperança sem fé. Porque a fé vai te fazer olhar para trás e ver a graça de Deus sobre a sua vida todo santo dia. Estamos juntos? A minha oração é que mesmo vocês sendo jovens, não vivam em função dos erros do passado, das falhas do passado. Não se deixem ser condenados, julgados. Mas toda vez que alguém forçar você a olhar para trás, que você olhe para trás, e se olhar, só olhe para dizer obrigado, Jesus, porque não há mais condenação e nem culpa para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Evangelho é poder de Deus. Que Deus nos ajude a entender que para viver uma verdadeira esperança, nós precisamos romper com o passado antes de Cristo. Porque agora o que nós olhamos para o passado e só vemos uma nova vida depois de Cristo. Tem alguém aí? Para viver uma verdadeira esperança, você precisa conhecer o amor de Deus. Por quê? Porque a fé, ela vai te resgatar do seu passado, e ela vai te colocar num novo presente, e esse novo presente se chama amor de Deus. E quando você é abraçado por esse amor de Deus, que te amou primeiro mesmo quando você não amava, esse amor lança fora o medo. Medo do quê? Medo de sentir dor, medo de perder, medo de ser traído, medo de não ser entendido, medo de ser inteiro. Então a fé é muito importante para ela te resgatar, por meio do Evangelho, para ela te dar paz. Para que você entenda que agora a vida que você vive é uma nova vida, que não tem mais nada a ver com o que era antes. E isso te dá a possibilidade de ser amado por Deus e de poder amar com um amor que você não tinha como amar antes. Estamos juntos? Pessoas que têm dificuldade de amar o outro, pessoas que não se relacionam porque têm medo de serem traídas, de serem machucadas, de serem feridas, ainda não entenderam o amor. Ainda não conheceram o amor. Porque esse amor é um amor narcisista. É o amor do homem sem Deus, do homem que morreu de paixão por si mesmo. Lembra do Narciso, da mitologia grega? Ele se olhou e ele se apaixonou pela sua própria imagem, morreu afogado porque quis agarrar ele mesmo. Ele se ama tanto que ele morre de amor por ele mesmo. Só que a Bíblia fala que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Uau! É um amor que não tem a ver com o que o outro faz para mim, mas tem a ver com o que Jesus fez por mim. E esse amor que é derramado no nosso coração, ele simplesmente se derrama. É um amor que é transbordamento. Então, pela graça ministrada pelo Espírito, nós temos fé. Fé no quê? Fé na obra de Jesus, que nos coloca dentro desse amor de Deus, que não é sentimento. Se Deus é amor, amor não tem a ver com o que Deus sente, mas com o que Deus é. Por isso que 1 João vai dizer que conhecemos e cremos no amor que Deus tem por nós, que não tem a ver com quanto você sente, mas tem a ver com quanto você conhece a pessoa de Deus por meio da relação que você constrói com Ele. Olha como a esperança depende da fé, e olha como a esperança depende do amor, porque o amor lança fora o medo. Repita comigo: só sente medo quem se sente só. Para lembrar que todos os momentos da sua vida que você sentiu medo é porque você estava se sentindo sozinho. Só que nós começamos dizendo que de nada sentirei falta, porque Ele sempre está comigo. Nós não estamos mais sozinhos. Repita comigo: não estou mais sozinho.
Só sente medo quem se sente só. Segundo, só sente medo quem se sente dono. Se pela fé no Evangelho creio que Jesus morreu pelos meus pecados e a vida que eu vivo agora, eu vivo uma nova vida nele, eu sou dono dessa vida? Sou dono? Então por que tenho medo? Por que tenho medo de morrer se a vida não é minha? Estão entendendo? Só sente medo quem tem medo de perder. E quem tem medo de perder é porque ela no fundo parece que se sente dono. Mas minha filha não é mais minha. Minha vida não é mais minha. Nada é nosso, tudo é dele, tudo é graça, porque não tínhamos nada. Uau! Temos paz, nos sentimos amados, somos inteiros. Olha que lindo que está sendo construído. Precisamos ter uma experiência profunda com o amor de Deus, né? O verdadeiro amor, ele lança fora o medo. O verdadeiro amor faz com que você seja inteiro na sua relação com Deus, que você seja inteiro na relação com as pessoas, né? Ao invés de você procurar um lugar para ser amado, escolha um lugar para amar. Amém, querido? Eu já falei isso aqui, mas tem coisas que vale a pena ser faladas de novo, né? Uma vez eu estava num lugar e me procuraram dizendo: pastor, eu não me sinto parte. Não me sinto parte da equipe, eu não me sinto parte do time, eu não me sinto parte da igreja. E eu falei assim: querido, alguma vez o grupo do qual você não se sente parte já te teve? Como você quer se sentir parte de uma coisa que você nunca se entregou, nunca se doou, nunca se deu? Estão entendendo? Se a gente não tem você, como que você vai sentir parte de uma coisa, de alguém, de um grupo que não te tem? Para que você possa se sentir parte, primeiro você tem que se entregar, velho. Porque senão, o que nós temos são consumidores. Consumidores nunca se sentem parte de nada, porque sempre usam tudo. Estão entendendo? Tem consumidores e cultivadores. Tem gente que só consome e tem gente que cultiva. Tem exaustor. E tem gente que produz. Então eu quero te dizer, para que você se sinta parte, você tem que vencer as barreiras do medo e ser inteiro nas relações. Amém, querida? Por quê? É porque não existe relação perfeita. Isso é uma mentira. Tem um livro muito legal do Tim Keller sobre casamento, que ele destrói o mito da compatibilidade. Tem gente que fala assim: eu só vou casar quando eu achar alguém que vai se relacionar perfeitamente comigo. E ele fala: isso não existe. Primeiro porque você casa achando que conhece a pessoa com a qual você casou, e depois você descobre que não conhecia. Segundo, porque não tem relação perfeita, porque nós somos aperfeiçoados pela relação. Por isso que fala que o amor lança fora o medo, e no amor somos aperfeiçoados. As relações nos aperfeiçoam. E se eu fujo das relações, é porque eu tenho medo de mostrar a minha fraqueza. Essa história de, os meus melhores amigos são do mundo, não são da igreja. Porque aqui você tem que mostrar quem você é de verdade, lá não. Estão entendendo? E aí eu fujo das relações que podem me modelar, que podem me confrontar, que podem exigir de mim um reposicionamento. E eu prefiro muito mais uma relação em que cada um pode ser aquilo que acredita que é, e não aquilo que foi chamado de fato para ser. Então, queridos, eu quero te encorajar, né, a entender o princípio do amor como fundamental para que nós possamos ter esperança sobre o futuro. Então a fé vai falar sobre justificação, a relação de amor vai falar sobre santificação, porque a santidade é relacional. Repita comigo: a santidade é relacional. Pela fé somos justificados, pelo amor somos santificados. Por quê? Quem já ouviu que você se santifica quando você deixa de fazer algo? Quem já ouviu isso já? Sabe o que quer dizer isso? Se chama legalismo religioso, farisaísmo. Por quê? Porque eu acredito que quando eu deixo de fazer algo, eu me sinto melhor, logo acredito que sou melhor do que o outro e que posso exigir alguma coisa de Deus porque deixei de fazer algo por causa dele.
Olha que farisaísmo miserável. Se você acreditar que deixar de fazer algo te santifica, você está me dizendo que você se auto-santifica. E como alguém sujo pode se auto-limpar? Só gato faz isso, velho. Levíticos vai dizer, sejam santos porque eu sou santo. Quem é santo? Então, eu me santifico à medida que me relaciono com aquele que é santo. Está entendendo? E aí eu deixo de fazer algo, porque de alguma maneira isso pode afetar a relação que me santifica. Uau, o amor aí. Quanto mais eu me relaciono com Ele, mais eu sou aperfeiçoado por Ele. Por isso que Ele disse para Abraão, Abraão, para de fazer bobagem, anda na minha presença e seja perfeito. Ou seja, você vai ser aperfeiçoado pela relação que você constrói comigo em amor. Por isso que a fé justifica do passado, o amor santifica por meio das relações, aperfeiçoa por meio das relações e te prepara para o seu futuro. Uau! Qual é o teu futuro? A glorificação, a glória, a esperança de sermos como Ele, de encontrarmos com Ele. Percebe como a gente volta no princípio, porque não estamos falando mais de uma esperança baseada em coisas temporais, mas uma esperança baseada em algo eterno. E por isso que a verdadeira esperança, ela é confirmada pelo testemunho da realidade vindoura. Esperança não é uma possibilidade, algo que possivelmente possa acontecer. A palavra esperança no grego, ela significa antecipar. Olha que interessante. A esperança não tem a ver com uma possibilidade de algo que talvez aconteça, mas a esperança é o testemunho de uma realidade antecipada. Esperança é algo que por meio da fé, em amor, é antecipado como uma anunciação, como um testemunho daquilo que está vindo. Por isso que Paulo vai dizer algo sensacional em Colossenses 1:27, que ele vai dizer, Cristo em nós, esperança da glória. Não está falando de uma possibilidade. Pela fé, em amor, há um Cristo em mim que manifesta um testemunho de uma realidade que está vindo. Se prepare, nós somos o testemunho vivo de uma realidade que está chegando. Uau! Isso é esperança, cara. E aí, sabe o que eu acho lindo? E eu quero que olhe para mim. O que eu acho lindo é que quando você entende esse princípio, você não tem uma esperança. Você é uma esperança. Porque quando as pessoas olham para suas dores, para o seu desespero, quando elas conseguem entender que todo o dinheiro do mundo não pode trazer sentido, paz, amor, ela olha para você, ela vê o quê? Cristo em você é a esperança de uma glória, é a antecipação de uma realidade que está vindo na consumação de todas as coisas. Cara, isso é sensacional, né? Eu queria que você entendesse que nós somos movidos pelo futuro. E o futuro, ele se revela desde o princípio. Então nós temos que voltar o nosso olhar para o princípio. Entender quais são esses valores que precisam ser cridos, que precisam ser obedecidos, que precisam ser cumpridos. Fé. E por meio da relação com Deus, nós vamos sendo modelados. Modelados a partir do quê? A partir de uma realidade que está vindo. Todos nós somos o testemunho de um amanhã de Deus. Uau, cara. Uau, cara. Jesus veio e Ele inaugurou um novo mundo no meio da história dos homens, cara. E Ele formou um novo tipo de gente que nasceu de novo espiritualmente no meio da história. É um tipo de gente que já não vê como todo mundo vê, porque as pessoas seguiam por vista, nós por fé. Conhecem segundo a carne, nós segundo o Espírito.
e todas as coisas se discernem espiritualmente. É um novo tipo de gente que está andando sobre a face da terra como um testemunho antecipatório e glorificante de uma realidade que está vindo. Nós somos movidos pelo futuro, para o futuro que foi anunciado desde o princípio. Isso é sensacional, não é? E eu queria encerrar dizendo algo para você. Se somos filhos de Deus, e se somos herdeiros de Deus, se o Espírito de Deus diz para o nosso espírito que somos filhos, e se somos filhos, somos herdeiros de toda a riqueza e a glória de Deus. E se em Cristo já recebemos parte dessa herança, olha como isso é forte, né? A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, que nos foi dado por meio de Jesus, ele é o penhor da nossa herança, ou seja, a garantia da nossa herança completa. Estamos juntos? Então, por meio da fé, fomos formados um novo tipo de gente. Um novo tipo de gente que agora é inteiro em Deus e nas suas relações. E ele é modelado e aperfeiçoado a partir dessa relação e esse ministrar do Espírito Santo como uma antecipação do futuro. E o Espírito Santo em nós é a primeira parte, é a garantia, é o penhor. Tem alguém aí? Se somos filhos, somos herdeiros de Deus. E se em Cristo já recebemos parte da nossa herança. Eu fico pensando que às vezes parece que o inferno entende mais de leis espirituais do que a gente. A gente é muito sentimentalista, né? A gente é muito emocional, né? Sensorial, né? Parece que o inferno é mais legislativo e ele entende de princípios. E Satanás chegou para Jesus e falou assim: se você adorar, eu te dou a glória dos reinos, porque por meio da desobediência me foram dados. Ele está dizendo o princípio da adoração. Estão entendendo? Parece que o inferno entende mais como as coisas funcionam do que a gente. A gente acha que a adoração é só se sentir bem, né? Satanás entende que a adoração é uma transferência de autoridade para governar sobre. E eu fico pensando que quando Satanás disse isso para ele, ele se lembrou do que o pai disse para ele, que Davi talvez deve ter ouvido, e diz assim: pede-me e te darei as nações por herança. Se o filho, ele é senhor e dono de tudo, e se somos filhos de Deus, herdeiros de Deus juntamente com Cristo, quando ele voltar, ele vai reinar sobre toda a terra junto com quem? Será que nós pensamos nisso? Estão entendendo? Pela fé fomos justificados, estamos sendo formados um novo tipo de gente que vai reinar sobre toda a terra junto com Cristo. E nós ficamos desanimados por questões temporais, né? Se somos filhos de Deus, somos herdeiros, e se recebemos já o Espírito Santo, repita comigo: o Espírito Santo é Deus. Por que vivemos como se não tivéssemos nada? Por que às vezes lamentamos como se nos faltasse tudo? Ele já nos deu o seu Espírito. Ele em nós, de nada sentirei falta, porque Ele sempre está comigo. Davi entendeu isso: o Senhor é a porção da minha herança, bem algum possuo senão a Ti. O Senhor é a coisa mais importante da minha vida. Por causa do Senhor eu fui salvo do meu passado. Por causa do Senhor agora eu sou amado e eu amo. Por causa do Senhor eu sou preparado por um destino e por um futuro muito maior do que aquilo que eu posso imaginar. E por que nós muitas vezes nos comportamos como se não tivéssemos nada? O autor dos Hebreus fala que nós somos a igreja dos primogênitos. Sabe quem que era o primogênito?
é aquele que cuida de todos os negócios do Pai na terra. Temos uma herança, somos a igreja dos primogênitos, preparados para um destino de manifestação dos filhos para libertar a criação. E com o que estamos nos envolvendo? Pelo que somos responsáveis? O que carregamos? Que espírito temos? E aí eu quero ter uma esperança. Esperança do quê, velho? A Bíblia fala que se a nossa esperança se limita a esse mundo e as coisas temporais desse mundo, somos infelizes. É você dar murro em ponta de faca, é você insistir numa fórmula que já deu errado. Não tem como ser feliz a partir dessa esperança. Paulo está falando, eu encontrei a esperança, sendo apedrejado, sendo preso, sendo humilhado, que me faz ver, eu vi, ele viu, cara. Querido, essa esperança que deve nos consumir todos os dias, né? Nós não podemos mais andar sobre a terra como se não fôssemos ninguém, como se não tivéssemos nada, ou como se nos faltasse tudo. Nós já temos uma herança e já nos foi dado parte dessa herança. Aplique ela, desfrute dela, desfrute do Espírito Santo. A Bíblia fala que Ele vai te ensinar todas as coisas. Fala que quando você estiver diante dos magistrados, dos juízes, dos desembargadores, dos presidentes, Ele vai te dar o que dizer. Uau! É algo muito maior que Deus está nos propondo para viver nesses dias, querido. Em Romanos capítulo 8, Ele vai dizer algo muito forte. Ele vai falar que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. Quando você lê esse texto, que sofrimento você imagina? E se você continuar lendo Romanos 8, é sensacional esse capítulo, nós não temos tempo para falar sobre ele, mas ele vai falar sobre herança, sobre a manifestação escatológica dos filhos de Deus sobre toda a criação. E ele vai dizer que o sofrimento do tempo presente não se compara com a glória que há de ser revelada em nós. E sabe o que ele está dizendo? Que ele sofre, que o sofrimento que ele tem não é pelo que falta desse mundo, mas é pelo que ele já recebeu do céu. Ele sofre por causa da herança que ele já recebeu. Ele fala isso, ele começa falando depois sobre a herança, sobre o penhor, sobre a garantia da herança. Ele recebeu o Espírito Santo, e o fato de ter recebido essa herança de Deus, e isso ter mudado a sua vida completamente, ele sofre. Estão entendendo? Ele sofre não porque faltam coisas desse tempo, mas ele sofre porque ele recebeu algo do céu que faz ele gemer todos os dias pela sua esperança da glorificação do corpo e a volta de Jesus, velho. Todo mundo já ouviu o texto de Paulo dizendo: porque se alguém está em Cristo, as coisas velhas e tudo se fez. Mas você já leu os primeiros versículos desse capítulo? É desesperador, velho. Sabe por quê? Porque ele vai falar das características de alguém que é uma nova criação. E a primeira é: ele geme para ser revestido de um corpo celestial. Quem geme? Quem está feliz ou quem sente dor? Olha como as coisas se encaixam. Quem geme? Quem sente dor. O texto que nós começamos lendo fala: ainda que o meu homem exterior se corrompa, fique velho, murche, caia, o meu homem interior se renova, fica novo todo dia. Sabe o que quer dizer isso? Imagine você envelhecendo exteriormente. Tudo que hoje está bonitinho, em pezinho, começa a cair, velho. Vai caindo, encolhendo, murchando, envelhecendo. E aí você vê um corpo se enrugando, ficando velho, e o homem interior ficando jovem, cada dia mais jovem, mais forte, mais poderoso. O que acontece quando um corpo começa a crescer dentro de um outro que espreme ele porque está ficando velho?
Ele sente o quê? Ele sente dor. Paulo fala: não aguento mais viver nesse corpo de carne, porque o meu homem espiritual cresce todos os dias. Eu não suporto mais ser limitado pela minha natureza carnal. Eu preciso ser revestido de uma nova realidade. Eu preciso que a minha herança seja completa. Eu preciso de um novo corpo. Eu preciso que o Senhor volte logo. Nós precisamos reinar sobre a terra, porque as coisas não estão bem. Uau! Michael Horton disse assim: me diga o que você espera, e eu te digo o que você ama. O que você espera? Alguém aqui gemeu hoje? Ou será que o nosso corpo carnal está confortável com o nosso homem espiritual pequeno, fraco? Parece ser meio contraditório o que eu estou falando, mas o sofrimento do tempo presente não é porque falta um carro, uma casa, um emprego, é porque eu recebi algo tão poderoso de Deus, que é difícil viver nessa realidade limitada com aquilo que nós já recebemos do céu. E isso vai mudar a nossa visão de mundo, isso vai mudar todas as coisas, porque você vai ver que a nossa herança não tem a ver com coisas, mas tem a ver com um grande encontro. Pensa comigo. Tem alguém aí? Sim ou não? Quem está começando a sentir algo queimar dentro do peito? Eu peço para que o Espírito Santo já comece a ministrar a você. Hoje nós vamos receber uma herança. Se você ainda não tem convicção de que o Espírito Santo foi dado a você, nós vamos orar por isso hoje. Amém, querido? Pensa comigo. Se o Espírito Santo, que é Deus, é parte da nossa herança, e Ele é uma pessoa da Trindade, o que é a herança completa? Se o Espírito Santo, que é uma pessoa da Trindade, é uma parte da herança, o que é a herança completa? Hã? São ruas de ouro, só isso? Coisas? Coroa? Pedras? Ou um grande encontro? Uma mesa que será posta, a mesa do reino do Pai, o Filho, o Espírito Santo e toda a família. É um casamento. É por isso que Paulo fala: se você acha que casamento tem a ver só com achar alguém e ser feliz, você não entendeu o casamento. Porque o casamento nada mais é do que lembrar você todos os dias do grande encontro. Porque a nossa esperança está não num casamento feliz, mas temos homens e mulheres preparados para um grande encontro. Isso vai ressignificar tudo. Estamos na espera de um grande encontro. Paulo fala: eu conheço em partes e não suporto mais, porque um dia eu vou conhecer do mesmo jeito que eu sou conhecido, inteiro. Uau, cara. Uau. Uau. A nossa cultura tenta nos convencer de que a melhor vida é encontrada quando estamos separados de Deus e isolados uns dos outros, no individualismo narcisista. Michael Horton fala isso. E toda essa tentativa de promover individualismo nada mais é do que tentar deixar a gente de fora de um grande encontro. A grande intenção do inferno sempre foi separar as relações. Não deixa que isso aconteça, querido. Não crie argumentos para justificar filosoficamente, ideologicamente, antropologicamente a sua quebra de princípios, né? Tem muita gente gastando energia filosoficamente para justificar o que se tornou, porque não consegue ser o que foi criado para ser. Porque nós só conseguimos ser o que fomos criados para ser por meio de Jesus Cristo, por meio dessa relação aperfeiçoadora, transformadora, né? Eu fico preocupado quando vemos jovens se adaptando
à cultura, se adaptando ao secularismo, né? E achar, eu posso fazer qualquer coisa porque não acontece nada comigo. É porque talvez você ainda não entendeu o princípio e não tem nenhuma noção do futuro, das implicações de que isso vai trazer no seu destino. Por isso que nós precisamos de Eu queria te dizer algo muito importante, né? O salmista diz que os filhos são a herança dos pais, né? E Efésios 1:11 fala que antes dele dar a nós uma herança, fala que por meio de Cristo nós fomos feitos herança. Você é herança de Deus, velho. Somos feitos herança em Cristo Jesus. Ele nos deu o direito de sermos filhos de Deus. Por isso que o pai não perguntou para o filho pródigo quanto ele gastou. Ele diz: o meu filho estava morto e viveu. Você é minha herança. Você vale mais do que o que você perdeu. E eu queria encorajar você a crer e confiar nesse amor de Deus por você. E que esse amor de Deus possa remover todo o medo do seu coração, né? Todo o receio de se entregar por completo, né? Porque uma vez que você entende que Ele te fez herança de Deus, né? Ele nos selou com o seu Espírito, e aí se deu a nós no seu Espírito Santo. E nós temos hoje parte dessa herança. Deus conosco. Nós temos uma herança poderosa, preciosa. Quando esses homens entenderam a ressurreição e entenderam que Deus estava com eles, nada mais pôde segurá-los. Quando impérios e governantes falaram que eles tinham que se calar, eles falaram: nós não temos como nos calar. E eles eram presos, e Deus soltava eles das prisões, e eles atravessaram os mares, os continentes, e contaram a história de Deus para todas as nações. E eles não só levaram uma notícia de esperança, mas a vida deles se tornou esperança. Cristo em nós é esperança. Cristo em nós é esperança. Se você tem dúvida sobre isso, se você não tem ainda clareza sobre isso, e você fala: Deus, eu preciso dessa esperança, eu preciso aplicar a minha fé nessa obra justificadora de Jesus. Eu não aguento mais me sentir condenado, eu não aguento mais me sentir culpado. Eu preciso olhar para trás e ver uma cruz vazia. Eu preciso me sentir dentro dessa relação profunda, ser inteiro nessa relação, entender que não tem a ver com fazer coisas para Deus, mas tem a ver com o que eu vou me tornando a partir do momento que eu me relaciono com Ele, e eu me relaciono com os meus irmãos, no discipulado, na mesa. E isso vai fazendo com que eu me torne um testemunho, uma antecipação de uma realidade que está vindo. A minha oração é para que a partir de hoje você comece a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimentar, porque não é tudo ainda, não é completo, mas é experimentar já aquilo que será pleno, aquilo que será para sempre, aquilo que será de uma vez por todas. Mas por meio do Espírito Santo, Ele já nos dá acesso, Ele já nos permite experimentar a realidade dos céus aqui e agora. Ele já nos permite viver, já nos permite colocar a mão pelos enfermos, já nos permite começar a ter palavras determinando mudança de realidades, já nos permite começar a gerir riqueza, a gerir com autoridade, a andar como filhos de Deus sobre as ruas de uma cidade. Não sermos mais homens que andam pelas ruas da cidade como se não tivessem nada, ou como se não fossem ninguém. Isso tem que mudar hoje.